Se você tem dúvidas sobre o mercado financeiro e investimentos imobiliários, fique nesse vídeo até o final. Hoje estou aqui com Adolfo Neto, gerente comercial da Casa Certa e investidor no mercado de capitais, e nós vamos bater um papo sobre esse tipo de investimento, mercado de capitais, mercado imobiliário. E para começar, Adolfo, eu queria que você falasse um pouquinho, nos últimos anos, um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia, agora após, como tem se comportado o mercado de capitais? Samuel, o mercado de capitais nos últimos 8, 6 anos, ele teve um aumento expressivo, né, de investidores dentro da Bolsa. Devido à internet que veio popularizando, né, a possibilidade de ter rentabilidades, e os vendedores de curso que trouxeram muita atratividade para as pessoas, principalmente a pessoa física, houve um aumento expressivo. A Bolsa ela chegou a ter 1 milhão de CPFs e chegou a bater aí quase 4 milhões de CPF em pouco tempo, né? Então houve uma procura muito grande de pessoas querendo aumentar a sua rentabilidade, olhando para o mercado financeiro como uma grande possibilidade de ter excelentes retornos, muito maiores do que muitas vezes ele pode entregar ali naquela situação. Legal. E o comportamento do mercado, como tem sido? Ele tem sido cíclico, esse aumento de CPFs, de investidores, essas pessoas têm obtido o resultado que elas querem? Como você enxerga a situação hoje? Na verdade, assim, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é entender alguns conceitos. Eu acho que isso é importante a gente falar. Então, quando a gente fala de investimento, né, você trouxe aqui as questões de investir no mercado imobiliário, no mercado de capitais, a gente precisa entender o seguinte: valorização de patrimônio é uma coisa. Uma pessoa que investe dentro de algo que ela vai buscar retornos para complementar uma renda dela é uma outra situação. Então, o que ocorreu? As pessoas teve um grande aumento dentro do mercado de capitais de pessoas que estavam ali buscando ganhar dinheiro com isso. Até sobreviver com essa renda ali. Então a pessoa iria buscar ali uma alta renda dentro daquele investimento, uma porcentagem grande. O que ocorreu é que o mercado ele passa por momentos melhores, que a gente dentro do mercado de capitais, a gente fala que o mercado ele é de touro, né? Que ele está alavancando para cima, e o mercado ele passa por momentos onde o mercado ele está em queda, que eles chamam mercado de urso, né? Que ataca de cima para baixo. E nós tivemos vários momentos, se você for olhar num curto período de tempo, por exemplo, como houve a pandemia, onde o mercado teve uma queda de mais de 60%. E isso daí trouxe um prejuízo muito grande para muitas pessoas que não estavam preparadas para algo que acontece dentro do mercado financeiro. É normal isso acontecer. Você falou algo interessante aí, preparado. Então quer dizer que todo mundo pode investir, mas não quer dizer que todo mundo esteja preparado para esse mercado, né? Exatamente. E a grande maioria não está preparada. Porque, como eu volto a dizer, a popularização que a internet trouxe, as pessoas assistem um vídeo no YouTube, uma aula gratuita, e ela acha que aquilo ali já é preparo suficiente para ela adentrar nesse mercado. E nada nessa vida sem preparo dá certo. Então não se estuda muito e se arrisca muito. E acaba que a pessoa acaba tendo prejuízos grandes. Legal. E eu já atuo no mercado há mais de 15 anos, né? E sempre ouço essas diferenças, essas brigas, inclusive na mídia, no YouTube e tal, de pessoas que vendem curso, falando, qual que é melhor, investimento no mercado financeiro, mercado de capitais, investimento imobiliário, é muito conservador. E o que você acha desses dois mercados aí? Quais são os riscos? Realmente possibilita grandes ganhos o mercado de capitais? Acredito eu, não sou investidor desse mercado, mas atuo no mercado imobiliário, sempre estou ali tentando ver alguma coisa, né? Queria um pouco da sua visão hoje como gestor imobiliário também, gerente da Casa Certa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A questão do ganho, ela está muito relacionada ao risco que você está disposto a correr. E o mercado de capitais, ele é basicamente isso. Qual é o seu tipo de investidor? Você é um investidor mais agressivo, eu gosto de tomar mais risco, ou eu sou mais conservador e gosto de correr menos riscos? Essa é a questão principal dentro do mercado de capitais.
Quando você assume mais riscos, você tem chances de ganhar altos percentuais. Mas quando você é mais conservador, você mantém um padrão ali, né? Só que quanto maior o risco, você também tem chances de ter perdas. Então eu vejo hoje como não existe um melhor, existe o seu perfil. Qual é o seu perfil? Sim. Então eu entendo, por exemplo, de que Warren Buffett, um dos maiores investidores americanos, ele tem uma média de ganho anual de 20%. Hoje, se você buscar dentro do mercado imobiliário, você tem chances enormes de ter 20% de valorização de um patrimônio num ano, ou até mais, como a gente já conhece que tem. Então, por isso que eu falo, depende muito do que você tem. Aí qual é a diferença? A diferença que eu vejo é que o mercado imobiliário, o risco é infinitamente menor. Você tem alguma diferença? Tem, talvez um pouco menos de liquidez, alguma outra situação que você tem ali que dificulta uma questão de imposto de renda, que é diferente, mas eu vejo como chances muito parelhas, só que eu vejo como muito mais seguro, na minha opinião. Você não tem uma oscilação de patrimônio que você tem dentro do mercado de capitais. O seu prédio ele não desvaloriza 60%. Você não tem essa chance no mercado imobiliário. Inclusive, o Warren Buffett, como você citou, ele tem um lema dele, né? Ele tem. A regra número 1 do Warren Buffett. Nunca perca o seu dinheiro. Regra número 2. Não esqueça a primeira regra. É muito pertinente isso que você falou sobre o mercado imobiliário, né? De um risco muito menor. Só que para você atingir porcentagens maiores, você precisa ser assertivo. Eu lembro que meu avô sempre me dizia que quem compra terra não erra, né? Quem compra imóvel em geral não erra. Realmente, você tem uma segurança muito grande comprando um imóvel. Ainda mais se você compra com uma pessoa capacitada, né? Só que se você for assertivo na escolha do seu imóvel, do seu investimento, você consegue ter ganhos muito parecidos com o do mercado financeiro, com o do mercado de capitais. A gente tem exemplos aqui em Presidente Prudente disso. A compra em planta tem sido a bola da vez para investidores. Consegue ter uma liquidez futura, consegue ter retorno de aluguel. Então, um exemplo, aproximadamente 15 meses atrás foi lançado um empreendimento aqui em Presidente Prudente, da MF by Manpei Funada, o Splendory. Esse produto ainda não foi entregue, ele tem aproximadamente aí mais 12 meses até o lançamento e ele já valorizou aproximadamente 50%. Então, é algo que num período de um pouco mais de um ano. Então, assim, foi muito assertivo de quem colocou o dinheiro nesse empreendimento, o pessoal está muito feliz. E não é qualquer empreendimento, você precisa ter uma orientação no que você vai investir. É o que a gente falou há pouco. No mercado de capitais, algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas por quê? Tem muito preparo. O mercado imobiliário é a mesma coisa. A gente precisa ou ter preparo ou ter alguém que tenha um grande preparo para poder te orientar. Um consultor de verdade. Um consultor de verdade para que você possa fazer investimentos assertivos. Às vezes você é um profissional, você é um médico, um arquiteto, um advogado e você não tem tempo para ficar estudando. Então o que você precisa? Uma pessoa com conhecimento para poder te auxiliar, para poder valorizar o ganho que você tem ou o dinheiro que você vai investir. E uma coisa muito relevante numa conversa que nós tivemos há pouco tempo é que o mercado de capitais, o aporte que você precisa fazer, ele é todo ali naquele momento, não é verdade? Sim. E na maioria das vezes no mercado imobiliário, um investimento em planta, por exemplo, você consegue fazer esse aporte mensalmente. Então você não precisa dispor de todo o capital de uma vez. Você consegue fazer isso de forma fracionada, todos os meses, o que torna também muito interessante. Você tem um retorno alto e muitas vezes de quem está aportando um capital de R$500 mil à vista de uma vez no mercado de capitais, né? E aí você consegue isso fazer de forma fracionada. Não, eu não tenho esse capital à vista, mas se for para fazer um investimento de forma fragmentada, dá para fazer. Exatamente. Isso é muito vantajoso, né? Porque às vezes você não tem R$500 mil agora para fazer esse aporte, mas com o tempo você consegue juntar esse valor. E uma coisa também muito relevante é que as construtoras, né, inclusive a Manpei Funada, fala muito da tabela zero.
E muitas vezes as pessoas querem ver o empreendimento, né? Então, o segredo do investimento é você olhar para algo quando ninguém está olhando. Porque quando todo mundo já está olhando para aquele investimento específico, provavelmente a melhor fase já passou. A maior fase é ruim, não é ruim, mas a melhor fase de valorização já tenha passado. É uma comparação que a gente pode fazer com o mercado de capitais, né? Dentro do mercado de capitais, eles falam muito sobre que existem os tubarões, que são os mega investidores, e existem os sardinhas, que são os pequenos. E os sardinhas, eles acompanham ali os tubarões, né? Então, qual que é o grande lance? Quando ninguém está olhando para aquilo, ele ainda tem ali uma chance de valorização grande, porque ninguém vê aquilo como valor. Mas quando todo mundo começa a fazer um aporte ali, ele ganha uma grande valorização inicial. E aí quando o investidor atrasado chega, aquele momento já foi. Ele já perdeu aquela oportunidade. Então a gente tem que ficar muito atento aos produtos quando ainda ninguém está olhando. Eu costumo dizer que é como se fosse uma onda. Você está no mar lá nadando, e aí vem formando, você quer pegar uma onda. Se você for deixar para você nadar, a hora que a onda tiver para quebrar, você já perdeu aquela onda. Você tem que começar a nadar antes. E a oportunidade de investimento é assim, você tem que nadar antes para você poder surfar toda ela bonitinho. Se preparar e estar atento ao mercado. E então, um exemplo, o Splendor já teve uma valorização absurda. Tem ainda um período de valorização. Sempre na entrega, todo empreendimento tem uma margem muito boa de valorização. Mas o melhor momento, que é na planta, tabela zero, passou. E, com base em tudo isso que a gente está falando, nós temos agora uma oportunidade de investimento que está vindo através da MF by Mamapé e Funada, que é um empreendimento próximo do Parque do Povo, de alto padrão, nível espetacular, apartamentos a partir de 137 metros quadrados e que está no momento de maturação, está no momento de pré-lançamento. A onda tá? A onda está começando a se formar. Então fica aqui uma dica para vocês. Nós temos uma equipe dentro da Casa Certa especializada para te atender e analisar o seu perfil naquilo que você pode e naquilo que você deseja, conseguir equilibrar esse tipo de coisa para que você faça um investimento assertivo e tenha o retorno que você deseja. Então nos acione, tem os nossos telefones aqui, tem os nossos contatos, mande uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você, marcar um café para poder entender o seu perfil e te fazer uma consultoria. Samuel, uma coisa que é importante a gente ressaltar é o momento que nós estamos. Como a gente teve essa questão política, que teve uma queda muito grande da Bolsa, houve uma insegurança muito grande nos investidores de uma forma geral. Alguns não estão investindo e outros que tinham grandes aportes dentro do mercado financeiro estão migrando esse investimento para áreas mais seguras, que é o mercado imobiliário. Então está tendo um início de uma procura muito grande no mercado e existe a lei do mercado, que é a lei da oferta e demanda, que vai ter uma grande valorização dentro do mercado imobiliário. Conforme esses aportes estão entrando, vai começando a faltar produto e a tendência é ter uma grande valorização do mercado. Então é importante ressaltar, porque quando a gente fala de momento de investir, a hora que melhorar a economia, a hora que todo mundo se sentir mais seguro, o momento do investimento ele já passou. Porque daí nós já vamos ter o mercado já mais valorizado. Em vez de você ganhar 50%, 60% como possibilidade, você vai ganhar 20%, 25%, o que não é ruim, mas vai ganhar muito menos. Então essa talvez seja um dos melhores momentos para você fazer o investimento, principalmente do imóvel na planta, que é algo que ainda não está materializado, por isso que você tem chance de comprar mais barato. E a hora que você poder investir nisso, ele vai materializar com empresas boas, como é a MF, que a gente conhece muito bem, você vai ter ali a chance de ter um retorno muito bom. Muito relevante isso, Adolfo, que você comentou para a gente aqui. Inclusive, a gente sente isso não apenas por achismo, mas por indicadores. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e os bancos privados estão batendo todos os recordes de financiamento. Então, a procura por imóveis
as construtoras estão vendendo, então a procura por imóveis ela está realmente aquecida. E justamente por esse fato que você falou, pela segurança. As pessoas muitas vezes perderam, estão voltando o seu capital para o mercado imobiliário. E falando da compra em planta, as pessoas que sentem uma insegurança, quando você investe numa empresa segura e sólida como a Mampa e Funada, existe uma lei federal que protege você que investe o seu capital numa empresa de compra em planta, como a Mampa e Funada, que chama-se patrimônio de afetação, que é uma lei que vai te proteger, que mesmo que aconteça alguma coisa com a construtora, o dinheiro seu investido, ele vai estar lá com o empreendimento como uma bolha, protegida por essa lei federal. Então, se você quiser saber sobre o patrimônio de afetação, entre em contato conosco que a gente passa todos os detalhes e te dá essa consultoria sobre patrimônio de afetação e a segurança de compra imóvel em planta. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando a vocês junto com o Adolfo. Agradeço também. É sempre um prazer a gente poder falar desse assunto. Você que é investidor, gosta de investir, eu sempre digo, né? Tenha aquela maturidade de você poder investir em tudo que você quiser. Você não precisa ser um investidor só no mercado de imóveis e nem um investidor só no mercado de capitais, mas que você possa fazer uma boa alocação do seu patrimônio para que você tenha as melhores chances de ganho para você. Então, precisando, estamos à disposição, né, Samuca? Pode chamar a gente para bater um papo, conversar, que a gente é um prazer aí poder falar mais sobre o assunto. É isso aí. Adolfo, negócio fechado? Negócio fechado. Obrigado.